Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai tocar profundamente o coração de cada um. Imaginem uma jovem de coração puro que escolheu dedicar sua vida a cuidar de pessoas que precisam de ajuda. E do outro lado, um homem poderoso, dono de uma fortuna imensa, mas que carrega feridas invisíveis que nenhum dinheiro consegue curar. Quando o destino une essas duas almas tão diferentes, algo extraordinário começa a acontecer. Vocês vão acompanhar momentos de vulnerabilidade que vão arrancar lágrimas dos seus olhos, vão presenciar confissões que mudam tudo e vão torcer por um amor que nasce da forma mais inesperada. Mas cuidado, nem tudo será fácil nessa jornada, e alguns obstáculos vão fazer vocês prenderem a respiração. Antes de começarmos nossa história, quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa aquele like carinhoso, que comenta contando suas experiências e que compartilha nossas histórias com quem vocês amam. Vocês fazem toda a diferença na nossa jornada. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Agora me contem. O que vocês estão fazendo enquanto escutam nossa história hoje? Estão relaxando depois de um dia cansativo? Preparando um lanchinho gostoso? Ou talvez organizando alguma coisa em casa? Deixem nos comentários. Adoro saber como vocês aproveitam esses momentos conosco. Bem, agora que estamos todos acomodados e prontos, vamos mergulhar juntos nessa história que promete mexer com cada fibra do nosso ser. Respirem fundo, abram seus corações e vamos começar. A manhã de segunda-feira estava especialmente movimentada na agência Premium de Cuidados Domiciliares, localizada no centro da cidade. Júlia caminhava pelos corredores elegantes do escritório, observando as paredes decoradas com certificados de excelência e fotos de clientes satisfeitos. Aos 23 anos, ela já tinha construído uma reputação sólida como uma das melhores cuidadoras da empresa. Não era por acaso que sempre recebia os casos mais desafiadores, aqueles que exigiam não apenas competência técnica, mas também uma dose extra de paciência e compreensão humana. Suas mãos delicadas e seu olhar sempre gentil escondiam uma força interior que poucos conseguiam perceber à primeira vista. Ela tinha escolhido essa profissão depois de perder os pais em um acidente quando ainda era adolescente, e desde então dedicava sua vida a cuidar de pessoas que precisavam de apoio em seus momentos mais vulneráveis. Naquele dia, a diretora da agência, Dona Márcia, a chamou para uma conversa particular. A mulher de meia-idade, sempre impecavelmente vestida, parecia mais séria do que o habitual. "Júlia, preciso conversar com você sobre um caso especial", disse Dona Márcia, apontando para a cadeira em frente à sua mesa de mogno. "Recebi uma solicitação que, para ser honesta, já recusei 3 vezes. O cliente é, digamos, bastante exigente. Ele já dispensou 6 profissionais nos últimos 2 meses. Júlia se acomodou na cadeira, cruzando as mãos no colo enquanto ouvia atentamente. Ela sempre se interessava pelos casos mais complexos, pois acreditava que cada pessoa merecia uma chance de receber cuidados adequados, independentemente de sua personalidade ou circunstâncias. A experiência tinha lhe ensinado que por trás de cada comportamento difícil existia sempre uma história de dor ou medo que precisava ser compreendida com paciência e carinho. "O nome dele é Rodrigo Ferreira", continuou Dona Márcia, folheando uma pasta grossa. "Empresário, dono de várias empresas na cidade, muito influente. Sofreu um acidente de carro há 3 semanas e precisa de cuidados durante a recuperação. Nada muito complexo do ponto de vista médico, mas..." Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras certas. "Ele tem uma personalidade bastante abrasiva. As últimas cuidadoras disseram que ele é frio, impaciente e que trata todo mundo como se fosse, como se fossem empregados descartáveis." Júlia ouviu em silêncio, já formando uma imagem mental do que poderia esperar. Ela tinha lidado com casos similares antes e sabia que muitas vezes a agressividade era apenas uma máscara para esconder vulnerabilidade. Pessoas acostumadas a ter controle sobre tudo ao seu redor
frequentemente reagiam mal quando se encontravam em posição de dependência, e isso podia resultar em comportamentos defensivos que afastavam quem tentava ajudar. Dona Márcia continuou explicando os detalhes do caso. Ele mora sozinho em uma mansão na zona nobre da cidade. O acidente deixou algumas sequelas temporárias, nada grave, mas ele precisa de acompanhamento para fisioterapia, medicação e atividades básicas do dia a dia. O salário é excelente, devo admitir, mas a taxa de rotatividade... Ela balançou a cabeça, demonstrando sua preocupação. Júlia, você é a melhor profissional que temos, mas não quero que aceite por pressão. Este caso pode ser muito desgastante emocionalmente. A jovem cuidadora refletiu por alguns momentos, pensando nas implicações de aceitar um trabalho tão desafiador. Por outro lado, ela sempre acreditara que sua missão na vida era ajudar pessoas, especialmente aquelas que mais precisavam de compreensão e paciência. Talvez este homem ferido fosse exatamente o tipo de pessoa que precisava de alguém que não desistisse dele na primeira dificuldade. Eu aceito, disse Júlia com determinação, surpreendendo Dona Márcia. Acredito que toda pessoa merece uma chance, e talvez ele só precisa de alguém que entenda que por trás da frieza existe uma pessoa que está sofrendo. A diretora sorriu pela primeira vez durante a conversa, aliviada por ter encontrado alguém disposta a tentar mais uma vez. Ótimo. Você começa amanhã às 8 da manhã. Aqui está o endereço e todas as informações médicas necessárias, disse ela, entregando uma pasta para Júlia. E lembre-se, se em algum momento você sentir que não está funcionando, me ligue imediatamente. Sua segurança e bem-estar vêm em primeiro lugar. Júlia pegou os documentos e os examinou rapidamente, familiarizando-se com o histórico médico de Rodrigo e com as instruções específicas para seu cuidado. Ela sabia que estava se metendo em algo complicado, mas uma parte dela se sentia animada com o desafio que estava por vir. Na manhã seguinte, Júlia chegou ao endereço indicado 15 minutos antes do horário marcado. A mansão era ainda mais impressionante do que ela tinha imaginado. Um casarão moderno de 3 andares, com jardins perfeitamente cuidados e uma fachada que irradiava riqueza e sofisticação. Ela tocou a campainha e foi atendida por uma funcionária que a guiou através de corredores decorados com obras de arte caras e móveis de design impecável. Tudo ali respirava elegância e dinheiro, mas também havia uma frieza no ambiente que a fazia sentir-se desconfortável. A casa era bonita, mas parecia vazia de vida, como se fosse mais um museu do que um lar. As janelas enormes deixavam entrar muita luz, mas mesmo assim havia algo sombrio na atmosfera que não conseguia explicar. Senhor Rodrigo está na biblioteca, informou a funcionária, parando em frente a uma porta de madeira escura. Ele está esperando você. Júlia respirou fundo, organizou seus pensamentos e bateu delicadamente na porta. Entre, veio uma voz masculina do outro lado, um tom frio que não convidava à intimidade. Ela abriu a porta e se deparou com um homem sentado em uma poltrona de couro, com uma das pernas estendida e apoiada em um descanso. Rodrigo Ferreira tinha cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas, olhos de um azul intenso e gelado, e uma expressão que misturava dor física com irritação. Mesmo ferido e em roupas casuais, emanava uma autoridade natural que deixava claro que estava acostumado a comandar. Ele a observou de cima a baixo, com um olhar avaliativo que a fez sentir-se como se estivesse passando por uma inspeção militar. O silêncio se estendeu por alguns segundos constrangedores, antes que ele finalmente falasse. Então você é a nova, disse Rodrigo, com um tom que misturava ceticismo e cansaço. Deixe-me adivinhar. Dona Márcia disse que você é especial, que vai conseguir me curar não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Suas palavras carregavam uma ironia amarga, que fez Júlia entender imediatamente por que as outras cuidadoras não tinham conseguido trabalhar com ele. Bem, posso economizar seu tempo e o meu. Eu não preciso de conversa, não preciso de falsa simpatia e definitivamente não preciso de alguém tentando me analisar psicologicamente. Só quero que faça seu trabalho de forma eficiente e mantenha suas opiniões para si mesma.
Júlia ouviu tudo em silêncio, mantendo uma expressão serena apesar do ataque verbal. Ela podia ver que ele estava tentando intimidá-la, provavelmente na esperança de que ela desistisse antes mesmo de começar como as outras tinham feito. "Bom dia, Sr. Ferreira", respondeu Júlia com uma voz calma, mas firme. "Meu nome é Júlia e vim aqui para ajudar na sua recuperação. Não tenho intenção de analisá-lo ou de invadir sua privacidade de forma alguma. Meu trabalho é garantir que você receba os cuidados médicos adequados e que se sinta confortável durante esse processo." Rodrigo pareceu ligeiramente surpreso com a resposta dela, claramente esperando uma reação diferente. Ele estava acostumado a intimidar pessoas até que elas ficassem nervosas ou desistissem. Mas esta jovem mulher parecia inabalável. "Que bom", murmurou ele, voltando a atenção para o livro que estava fingindo ler. "Pelo menos você entende as regras. Suas tarefas estão descritas ali naquele papel sobre a mesa. Siga exatamente o que está escrito. Não tome iniciativas e não me perturbe desnecessariamente." Júlia pegou a lista e a examinou rapidamente. Horários de medicação, exercícios de fisioterapia, acompanhamento para consultas médicas e outras atividades básicas de cuidado. Naquele primeiro dia, Júlia trabalhou em silêncio, seguindo exatamente as instruções que havia recebido. Ela observou que Rodrigo a vigiava constantemente, como se estivesse esperando que ela cometesse algum erro ou tentasse ultrapassar os limites que ele havia estabelecido. Quando chegou a hora de aplicar a medicação para a dor, ela se aproximou dele com cuidado, explicando cada passo do processo de forma profissional e respeitosa. "Esta medicação pode causar um pouco de sonolência", informou ela, preparando a injeção. "É normal e vai passar em algumas horas." Rodrigo a observou trabalhar, notando a segurança e delicadeza com que ela manuseava os equipamentos médicos. Apesar de sua juventude, era óbvio que ela sabia exatamente o que estava fazendo, e isso o tranquilizou um pouco. Os dias seguintes passaram em uma rotina cuidadosamente estabelecida, onde Júlia demonstrava uma eficiência silenciosa que começou a intrigar Rodrigo. Ela chegava pontualmente às 8 da manhã. Cumprimentava-o com um bom dia educado, mas não invasivo, e seguia sua agenda de cuidados sem tentar forçar conversas desnecessárias. Durante os exercícios de fisioterapia, ela o guiava com uma mistura de firmeza profissional e gentileza genuína que ele não estava acostumado a receber. Suas mãos eram sempre cuidadosas ao ajudá-lo com os movimentos, e ela explicava cada exercício de forma clara, respeitando seu ritmo e limitações sem jamais demonstrar impaciência ou pena. Era uma abordagem completamente diferente das outras cuidadoras, que ou tentavam ser excessivamente simpáticas ou se mostravam intimidadas por sua personalidade fria. Júlia parecia ter encontrado um equilíbrio perfeito entre profissionalismo e humanidade, que começava a desarmar suas defesas mais rígidas. No terceiro dia, enquanto ela organizava seus medicamentos na bandeja de prata que ficava sobre a mesa lateral, Rodrigo se permitiu observá-la mais atentamente. Ela tinha movimentos precisos e delicados, como se cada gesto fosse pensado para causar o mínimo de incômodo possível. Seus cabelos castanhos estavam sempre presos em um coque simples, e ela usava roupas discretas, mas impecavelmente limpas, transmitindo uma imagem de competência tranquila que contrastava com a agitação interna que ele sentia sempre que alguém se aproximava. "Você faz isso há muito tempo?" perguntou ele de repente, surpreendendo a si mesmo. Era a primeira pergunta pessoal que fazia desde que ela começara a trabalhar ali. Júlia levantou os olhos ligeiramente surpresa com a quebra no padrão de silêncio que eles haviam estabelecido, mas respondeu com naturalidade. 5 anos, disse ela, continuando a organizar os remédios com a mesma precisão de antes. Comecei quando terminei meu curso de enfermagem. Rodrigo assentiu, voltando a atenção para o laptop que mantinha constantemente ao seu lado, mas uma parte dele ficou curiosa sobre o que a tinha levado a escolher essa profissão. Durante a sessão de fisioterapia daquela tarde, algo inesperado aconteceu.
Rodrigo estava tentando executar um exercício particularmente difícil para a perna machucada quando sentiu uma fisgada aguda de dor que o fez contrair o rosto e soltar um gemido involuntário. Imediatamente, Júlia interrompeu o exercício e se ajoelhou ao seu lado, suas mãos tocando suavemente a região afetada para avaliar se havia algum problema sério. "Está tudo bem", disse ela com uma voz tranquilizadora, seus dedos verificando cuidadosamente se não havia sinais de nova lesão. "É normal sentir esse tipo de dor durante a recuperação. Vamos parar por hoje e aplicar um pouco de gelo na região." Rodrigo ficou surpreso não apenas com a rapidez da resposta dela, mas com a forma natural como ela o havia tocado, sem hesitação ou constrangimento. Na maioria das vezes, as pessoas ao seu redor pareciam andar em ovos, com medo de fazer algo errado. Júlia, por outro lado, simplesmente fazia o que precisava ser feito, com uma confiança que vinha claramente da experiência e da competência genuína. Enquanto ela aplicava o gelo em sua perna, Rodrigo se deu conta de que era a primeira vez em semanas que alguém o tocava sem que ele sentisse vontade de se afastar. Havia algo no toque dela que era puramente profissional, mas ao mesmo tempo carregado de uma preocupação genuína que o desarmava. "Você tem família?" perguntou ele, mais uma vez surpreendendo a si mesmo com sua curiosidade. Júlia pausou por um momento, como se estivesse decidindo quanto deveria compartilhar, antes de responder de forma simples. "Não tenho mais. Perdi meus pais há alguns anos." Havia uma tristeza discreta em sua voz, mas também uma força que indicava que ela havia feito as pazes com sua perda. Rodrigo sentiu algo estranho se mexer em seu peito, uma sensação que não conseguia identificar completamente. Talvez fosse reconhecimento, a percepção de que ela também conhecia a solidão, mesmo que por razões diferentes das suas. "Sinto muito", disse ele, e pela primeira vez sua voz soou genuinamente humana, sem a frieza artificial que normalmente usava como escudo. No final da primeira semana, Rodrigo se deu conta de que estava começando a esperar pelos horários em que Júlia chegava. Não era que ele ansiasse pela companhia dela especificamente, disse a si mesmo, mas sim pelo alívio da rotina organizada que ela trazia para seus dias. A casa, que antes parecia opressivamente silenciosa durante suas horas de recuperação forçada, agora tinha uma energia diferente quando ela estava presente. Ela não tentava preencher o silêncio com conversas desnecessárias, mas sua presença tinha uma qualidade calmante que ele não conseguia explicar completamente. Durante as refeições que ela cuidadosamente preparava, seguindo as orientações nutricionais médicas, ele começou a fazer pequenos comentários sobre o trabalho, sobre as notícias que lia ou sobre detalhes triviais de seu dia. Ela ouvia com atenção respeitosa, fazendo perguntas pertinentes quando apropriado, mas nunca tentando transformar essas trocas casuais em sessões de terapia informal como outras pessoas frequentemente faziam. Foi durante a segunda semana que Rodrigo começou a perceber pequenos detalhes sobre Júlia que antes haviam passado despercebidos. Ela tinha o hábito de murmurar baixinho uma melodia enquanto organizava seus equipamentos médicos, sempre a mesma música que ele não conseguia identificar. Quando pensava que ele não estava olhando, seu rosto se relaxava e ela sorria para si mesma, como se estivesse recordando algo agradável. Ele notou que ela sempre verificava 2 vezes cada medicação antes de administrá-la. Não por incompetência, mas por um cuidado meticuloso que falava de alguém que levava sua responsabilidade muito a sério. Durante os exercícios, ela demonstrava uma paciência infinita, mesmo quando ele ficava frustrado com as limitações de seu corpo em recuperação. "Devagar", ela dizia com uma voz encorajadora. "Cada dia é um pequeno progresso. Não precisa fazer tudo de uma vez." Havia uma sabedoria inesperada em suas palavras, uma compreensão sobre o processo de cura que ia além do que ela poderia ter aprendido apenas nos livros. Uma tarde, enquanto Júlia ajudava Rodrigo com alguns exercícios de alongamento no amplo living da mansão, ele se deu conta de como a casa parecia diferente com ela ali. Os móveis caros e as obras de arte ainda estavam nos mesmos lugares, mas de alguma forma o ambiente não parecia mais frio e impessoal.
Talvez fosse a forma como ela movia-se pelos cômodos com naturalidade crescente, ou a maneira como ela havia sutilmente reorganizado alguns itens na mesa lateral para facilitar o acesso aos seus medicamentos. Pequenas mudanças que tornavam o espaço mais funcional e, estranhamente, mais acolhedor. "Você não fica entediada aqui?" perguntou ele durante uma pausa nos exercícios, gesticulando vagamente em direção à decoração opulenta, mas estéril. "Quero dizer, deve ser bem diferente de outros lugares onde você trabalhou." Júlia considerou a pergunta por um momento antes de responder. "Cada casa conta uma história diferente", disse ela diplomaticamente. "Esta casa é bonita, mas..." Ela pausou, como se estivesse procurando as palavras certas. "Parece que está esperando alguém a torne um lar de verdade." A observação dela o atingiu de uma forma inesperada, forçando-o a confrontar uma verdade sobre sua vida que ele havia enterrado sob camadas de sucesso profissional e isolamento emocional voluntário. A mansão realmente era mais um símbolo de status do que um lar. Um lugar onde ele dormia e trabalhava, mas que nunca havia sido preenchido com as pequenas alegrias e bagunças que fazem uma casa se sentir viva. Ele havia escolhido conscientemente uma vida de solidão, convencido de que era mais seguro e eficiente manter distância emocional de todos ao seu redor. Mas agora, observando Júlia enquanto ela guardava cuidadosamente seus equipamentos médicos, ele começou a questionar se essa escolha realmente o havia tornado mais forte ou apenas mais vazio. "Talvez você tenha razão", murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela. Júlia olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ter sido compaixão, mas ela não disse nada, respeitando o momento de vulnerabilidade involuntária que ele havia compartilhado. Naquela noite, depois que Júlia foi embora, Rodrigo se encontrou caminhando pelos corredores vazios de sua casa, com uma inquietação que não sentia há muito tempo. Por anos, ele havia se orgulhado de sua independência emocional, de sua capacidade de funcionar perfeitamente bem sem precisar de ninguém além de funcionários e associados de negócios. Agora, no entanto, ele começava a perceber que talvez houvesse uma diferença entre não precisar de ninguém e escolher conscientemente se isolar de conexões humanas genuínas. A presença de Júlia em sua rotina diária estava começando a iluminar cantos de sua vida que ele havia mantido deliberadamente na escuridão, e a descoberta era simultaneamente perturbadora e estranhamente libertadora. Pela primeira vez em anos, ele começou a se perguntar o que poderia estar perdendo ao manter todos à distância, e se talvez fosse possível deixar alguém se aproximar sem que isso representasse uma ameaça à sua identidade cuidadosamente construída. A terceira semana marcou uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Rodrigo e Júlia. Sua recuperação física estava progredindo bem e ele já conseguia se mover pela casa com mais facilidade, dependendo menos da ajuda dela para as atividades básicas. Paradoxalmente, isso fez com que ele começasse a valorizar ainda mais os momentos em que ela estava presente. Durante as sessões de fisioterapia, que agora aconteciam na ampla varanda que dava para o jardim, ele se pegava fazendo perguntas sobre a vida dela, descobrindo pequenos detalhes que construíam um retrato cada vez mais completo da mulher que cuidava dele com tanta dedicação. Júlia, por sua vez, parecia mais relaxada, respondendo às suas perguntas com uma abertura crescente que sugeria que a confiança entre eles estava se solidificando de forma natural e orgânica. Ela contou sobre sua faculdade de enfermagem, sobre os primeiros empregos difíceis que havia enfrentado e sobre como havia descoberto sua vocação para cuidar de pessoas em seus momentos mais vulneráveis. Durante uma manhã particularmente ensolarada, enquanto Rodrigo executava seus exercícios de fortalecimento muscular, Júlia comentou sobre as plantas do jardim que ficavam visíveis da varanda. "Quem cuida delas?", perguntou ela, observando os canteiros perfeitamente organizados, mas que pareciam carecer de um toque mais pessoal. "Um jardineiro vem 2 vezes por semana", respondeu Rodrigo, seguindo o olhar dela. "Ele mantém tudo arrumado, como eu gosto." Júlia assentiu, mas ele percebeu uma expressão pensativa em seu rosto.
Você gosta de plantas? Perguntou ele, genuinamente curioso. Gosto muito, admitiu ela com um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Minha mãe tinha um jardim lindo. Ela sempre dizia que cuidar de plantas era uma forma de meditação, de se conectar com algo maior que nós mesmos. Havia uma nostalgia doce em sua voz que fez Rodrigo perceber quanto ela sentia falta dos pais e como havia canalizado esse amor e cuidado para sua profissão atual. Naquela tarde, depois que os exercícios terminaram, Rodrigo se surpreendeu sugerindo que dessem uma caminhada pelo jardim. Era a primeira vez que ele saía de casa desde o acidente, além das visitas médicas obrigatórias, e Júlia pareceu igualmente surpresa com a proposta. Tem certeza de que se sente pronto para isso? Perguntou ela, sempre cautelosa com seu bem-estar físico. Acho que sim, respondeu ele, descobrindo que realmente queria mostrar a ela o resto da propriedade. Caminharam devagar pelos caminhos de pedra, Júlia mantendo-se atenta a qualquer sinal de cansaço ou desconforto dele, enquanto Rodrigo apontava diferentes áreas do jardim e contava como havia adquirido a propriedade alguns anos antes. Era uma conversa casual, mas havia uma intimidade crescente na forma como eles interagiam, uma facilidade que contrastava drasticamente com a tensão dos primeiros dias. Júlia fez comentários apreciativos sobre a arquitetura paisagística, mas ele notou que seus olhos se iluminavam mais quando ela viu alguns canteiros de flores silvestres que haviam brotado espontaneamente em um canto menos cuidado do jardim. Estas flores não fazem parte do projeto original, comentou Rodrigo, observando as pequenas flores coloridas que cresciam de forma desordenada entre as pedras. O jardineiro sempre pergunta se deve removê-las. Júlia se abaixou para observar as flores mais de perto, um sorriso espontâneo iluminando seu rosto. Elas são lindas exatamente porque são naturais, disse ela com uma paixão genuína. Às vezes as coisas mais bonitas da vida são aquelas que não planejamos, que simplesmente acontecem quando criamos espaço para elas crescerem. Rodrigo observou a forma como ela tocava delicadamente as pétalas, e algo em suas palavras ressoou profundamente com ele, embora não conseguisse explicar exatamente por quê. Havia uma filosofia de vida implícita em sua observação que era completamente oposta à forma como ele havia sempre conduzido sua existência, baseada em controle, planejamento e eliminação de variáveis imprevistas. Durante o caminho de volta para a casa, Rodrigo se deu conta de que estava genuinamente desfrutando da companhia de Júlia de uma forma que não experimentava há anos. Não era apenas que ela era competente em seu trabalho, embora isso fosse importante, mas sim que havia uma qualidade em sua presença que o fazia sentir-se mais relaxado e verdadeiro do que costumava sentir-se com outras pessoas. Ela não tentava impressioná-lo com conversas elaboradas ou bajulação, nem parecia intimidada por sua riqueza ou status social. Em vez disso, ela simplesmente era ela mesma, autêntica e presente, e isso criava um espaço onde ele também podia baixar suas defesas habituais. Obrigado, disse ele quando chegaram de volta à varanda e ela o olhou com curiosidade. Pelo quê? Perguntou Júlia. Por me lembrar que existe um mundo lá fora, respondeu ele com uma honestidade que o surpreendeu. Júlia sorriu, um sorriso caloroso que iluminou seus olhos, e naquele momento Rodrigo sentiu algo se mexer em seu peito que não conseguia nomear completamente. Nos dias que se seguiram, Rodrigo começou a perceber como havia se isolado não apenas fisicamente durante sua recuperação, mas emocionalmente durante anos de sua vida. Sua rotina antes do acidente consistia basicamente em trabalhar, dormir e trabalhar mais, com interações sociais limitadas a reuniões de negócios e eventos corporativos obrigatórios. Ele havia construído uma vida financeiramente bem-sucedida, mas emocionalmente estéril. E a presença de Júlia estava começando a iluminar essa realidade de forma cada vez mais clara. Durante as sessões de fisioterapia, ele começou a compartilhar mais sobre seu trabalho, não para impressioná-la, mas porque ela demonstrava interesse genuíno em entender como ele havia construído seu império empresarial. Ela fazia perguntas inteligentes e ouvia suas respostas com uma atenção que ele raramente recebia, mesmo de seus sócios mais próximos.
Era refrescante conversar com alguém que não tinha segundas intenções ou agendas ocultas, que simplesmente queria conhecê-lo como pessoa. Uma tarde, enquanto revisavam juntos as instruções médicas para a próxima fase de sua recuperação, Rodrigo mencionou casualmente que trabalhava até muito tarde todos os dias, mesmo durante sua convalescença. "Os negócios não param porque eu me machuquei", disse ele como se fosse a explicação mais natural do mundo. Júlia o observou por um momento antes de perguntar, com uma curiosidade genuína, mas respeitosa: "E você gosta do que faz? Quero dizer, além do sucesso financeiro, você sente satisfação real com seu trabalho?" A pergunta o pegou desprevenido, porque ninguém jamais havia questionado sua motivação profissional dessa forma. Ele havia sempre assumido que sucesso e satisfação eram sinônimos, mas agora, forçado a refletir sobre a questão, ele percebeu que não conseguia lembrar da última vez que havia se sentido verdadeiramente realizado com suas conquistas. "Eu nunca pensei nisso dessa forma", admitiu ele lentamente. "Sempre foi sobre construir algo, sobre vencer, sobre ser o melhor. Mas satisfação..." Ele pausou, procurando palavras que nunca havia precisado usar antes. "Acho que confundi conquista com felicidade por tanto tempo que não sei mais qual é a diferença." A confissão involuntária criou um momento de silêncio entre eles, mas não foi um silêncio constrangedor. Em vez disso, havia uma qualidade contemplativa no ar, como se ambos estivessem processando a profundidade inesperada da conversa. Júlia não tentou oferecer conselhos ou análises psicológicas, o que Rodrigo apreciou profundamente. Em vez disso, ela simplesmente disse: "Às vezes precisamos parar para perceber o que realmente nos faz sentir vivos. Para mim, é saber que ajudei alguém a se sentir melhor, mesmo que seja apenas por um dia. É uma sensação simples, mas verdadeira." Suas palavras tinham uma sabedoria tranquila que vinha claramente de experiência pessoal e reflexão, não de livros de autoajuda ou filosofias emprestadas. Rodrigo se deu conta de que ela havia encontrado algo que ele ainda estava procurando. Um senso de propósito que ia além da acumulação de riqueza e poder, uma conexão com algo maior que a satisfação do ego pessoal. Naquela noite, depois que Júlia foi embora, Rodrigo se sentou em seu escritório rodeado por pilhas de relatórios financeiros e propostas de negócios, mas pela primeira vez em anos, ele não conseguiu se concentrar no trabalho. Em vez disso, ele se encontrou pensando sobre a conversa que haviam tido, sobre as perguntas que ela havia feito e as verdades desconfortáveis que havia forçado ele a confrontar. Ele havia construído uma vida que parecia impressionante vista de fora, mas que se sentia cada vez mais vazia vista de dentro. Tinha dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa que desejasse, mas não conseguia lembrar da última vez que havia realmente desejado algo além de mais sucesso profissional. Tinha uma casa linda, mas que nunca havia se sentido como um lar, e relacionamentos baseados em interesse mútuo, mas que nunca haviam tocado sua alma de forma genuína. Pela primeira vez, ele começou a questionar se havia escolhido a vida certa para si mesmo, ou se havia simplesmente seguido um caminho que parecia esperado e seguro, mas que o havia deixado fundamentalmente sozinho e insatisfeito. A quarta semana trouxe uma mudança inesperada na rotina, quando Rodrigo teve uma recaída em sua recuperação. Durante uma manhã aparentemente normal, ele acordou com uma dor intensa na perna machucada, acompanhada de um inchaço que não havia aparecido desde os primeiros dias após o acidente. O médico, chamado em caráter de urgência, explicou que isso era relativamente comum em casos como o dele, especialmente quando o paciente começava a se movimentar mais ativamente. Prescreveu repouso absoluto por alguns dias e um analgésico mais forte para controlar a dor, que tinha um efeito colateral de causar sonolência e baixar suas defesas emocionais habituais. Júlia, percebendo a frustração e desconforto dele, adaptou imediatamente seus cuidados para focar no controle da dor e em manter seu moral elevado durante esse retrocesso temporário na recuperação. Ela permaneceu mais tempo na casa, monitorando de perto sua condição
e garantindo que ele seguisse rigorosamente as novas instruções médicas, mesmo quando ele protestava contra a inatividade forçada. Durante esses dias difíceis, Rodrigo se encontrou dependendo mais dela não apenas para cuidados físicos, mas também para a companhia durante as longas horas em que a dor o impedia de trabalhar ou se concentrar em qualquer coisa produtiva. A medicação forte o deixava em um estado alterado de consciência, onde suas barreiras emocionais habituais ficavam significativamente enfraquecidas. Júlia permanecia ao seu lado durante os momentos mais difíceis, lendo para ele quando a dor não o deixava dormir, organizando suas almofadas para encontrar posições mais confortáveis e conversando suavemente sobre assuntos neutros que o distraíam do desconforto físico. Havia algo profundamente reconfortante em sua presença durante essas horas vulneráveis, uma sensação de segurança que ele não experimentava desde a infância. Ela não demonstrava impaciência com seus momentos de irritabilidade causados pela dor, nem parecia perturbada quando ele precisava de ajuda com tarefas básicas que normalmente fazia sozinho. Foi durante uma dessas noites difíceis, quando a dor estava particularmente intensa e a medicação o havia deixado em um estado de consciência reduzida, que a barreira final entre eles começou a se dissolver. Rodrigo estava deitado na cama de seu quarto master, uma suíte elegante mas fria, que refletia sua personalidade habitual, enquanto Júlia ajustava suas travesseiros pela terceira vez naquela hora. A luz suave do abajur criava sombras gentis no ambiente, e o silêncio da casa grande amplificava cada pequeno ruído. "Você não precisa ficar", murmurou ele, embora secretamente esperasse que ela não fosse embora. "Estou bem." Júlia o observou com aquele olhar atento que ele havia aprendido a reconhecer, aquele que indicava que ela estava avaliando não apenas seu estado físico, mas também emocional. "A dor está muito forte ainda, não é?" perguntou ela suavemente, sentando-se na cadeira ao lado da cama. "Posso ficar mais um pouco até você conseguir relaxar." Havia algo em sua voz, uma gentileza genuína, sem pena ou condescendência, que fez algo profundo se mexer no peito de Rodrigo. A medicação estava fazendo efeito, deixando-o em um estado de vulnerabilidade que não experimentava há décadas. As defesas cuidadosamente construídas ao longo dos anos pareciam estar se dissolvendo, e ele se encontrou falando coisas que normalmente guardaria para si mesmo. "Você sabe", começou ele, sua voz ligeiramente pastosa devido aos analgésicos. "Eu nunca soube lidar com dor. Não apenas física, mas qualquer tipo de dor. Sempre achei que se eu controlasse tudo ao meu redor, se mantivesse distância de situações que pudessem me machucar, eu estaria seguro." Júlia ouviu em silêncio, percebendo que ele estava começando a compartilhar algo importante, algo que provavelmente não havia dito a ninguém antes. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, suas mãos cruzadas no colo, demonstrando que estava presente e disponível para ouvir o que ele precisasse dizer, sem julgamento ou pressa para responder. "Meus pais morreram quando eu tinha 25 anos, continuou Rodrigo, as palavras saindo com uma facilidade que o surpreendeu. "Acidente de avião. Eles estavam voltando de uma segunda lua de mel, comemorando 25 anos de casamento. Eles se amavam de verdade, sabe? De uma forma que eu nunca entendi completamente." Sua voz ficou mais baixa, quase um sussurro. "Quando eles morreram, eu prometi a mim mesmo que nunca me permitiria sentir aquele tipo de dor novamente. Que nunca me apegaria a alguém o suficiente para que perder essa pessoa pudesse me destruir como a morte deles quase me destruiu." Júlia sentiu seu coração se apertar ao ouvir a dor crua em sua voz. Ela podia ver o menino ferido por trás do homem poderoso, alguém que havia escolhido a solidão como forma de proteção contra a possibilidade de uma nova perda devastadora. "Deve ter sido muito difícil", disse ela suavemente, suas palavras carregadas de uma compaixão genuína que não tentava minimizar ou resolver sua dor, apenas reconhecê-la. "Foi", admitiu ele, fechando os olhos como se estivesse revivendo aqueles momentos dolorosos. "E desde então eu nunca deixei ninguém chegar perto de verdade. Tive relacionamentos, claro,
mas sempre mantive uma distância segura. Nunca me permiti sentir. Nunca me permiti ser vulnerável. Ele abriu os olhos e olhou diretamente para ela, e Júlia viu ali uma honestidade nua que a tocou profundamente. Eu nunca toquei uma mulher, disse ele, sua voz quebrando ligeiramente na confissão. Não de verdade. Nunca permiti que alguém chegasse perto do meu coração. Todas as vezes que estive com alguém foi só físico, sem conexão real. Eu me protegi tanto da possibilidade de amar que me esqueci de como se faz isso. A confissão pairou no ar entre eles, pesada com anos de solidão autoimposta e medo de intimidade genuína. Júlia sentiu lágrimas picar em seus olhos ao perceber a profundidade da ferida emocional que ele havia carregado sozinho por tanto tempo. A vulnerabilidade do momento era quase tangível. Rodrigo, normalmente tão controlado e distante, estava ali deitado diante dela como um livro aberto, despido de todas as máscaras que usava para navegar pelo mundo. Mas você, continuou ele, sua voz ganhando uma intensidade nova, você me faz querer ser diferente. Pela primeira vez em anos eu me encontro pensando em como seria deixar alguém entrar de verdade. Como seria sentir algo real, algo verdadeiro? Ele estendeu a mão hesitantemente em direção a ela, e Júlia, após um momento de hesitação, tomou sua mão entre as suas. O toque era simples, mas carregado de significado. Eu não sei como fazer isso, admitiu ele, sua voz mal passando de um sussurro. Não sei como deixar alguém se aproximar sem ter medo de que tudo desabe. Mas com você eu quero tentar. Você me faz sentir que talvez seja possível ser vulnerável sem ser destruído por isso. Júlia segurou sua mão com gentileza, sentindo o peso da confiança que ele estava depositando nela. Vulnerabilidade não é fraqueza, disse ela suavemente, suas palavras escolhidas com cuidado. É coragem. É a coragem de ser real, de se permitir sentir, mesmo sabendo que sentir às vezes dói. Ela pausou, organizando seus pensamentos. Quando perdi meus pais, eu também pensei em me fechar para o mundo. Seria mais fácil não se importar, não se conectar com ninguém. Mas então percebi que eles não teriam querido isso para mim. Eles teriam querido que eu amasse, que eu vivesse completamente, que eu honrasse a memória deles sendo capaz de dar e receber amor. Rodrigo absorveu suas palavras, sentindo como se uma parte de si que havia estado adormecida por anos estivesse começando a despertar. Você me ensina coisas, murmurou ele, seus olhos fixos no rosto dela. Me ensina que é possível ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Me ensina que talvez eu não precise carregar tudo sozinho. Naquele momento, com a mão dela envolvendo a sua e a honestidade crua pairando entre eles, Rodrigo sentiu algo fundamental mudar dentro de si. Pela primeira vez em décadas, ele vislumbrou a possibilidade de uma vida diferente. Uma vida onde ele não precisasse se esconder atrás de paredes emocionais, onde ele pudesse experimentar a conexão humana genuína que havia negado a si mesmo por tanto tempo. Júlia, disse ele, sua voz carregada de uma emoção nova e assustadora. Você me faz querer aprender a amar de verdade. Não sei se sei como fazer isso, mas você me ajudaria? Você me ensinaria como se permite sentir sem se destruir no processo? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, vulnerável e esperançosa, marcando o momento em que as barreiras finalmente começaram a cair e algo novo e frágil começou a nascer entre duas almas que haviam encontrado uma na outra a possibilidade de cura e conexão verdadeira. A confissão de Rodrigo criou um novo capítulo na relação entre eles, mas não da forma dramática que ele havia temido. Júlia não fugiu de sua vulnerabilidade, nem tentou transformar o momento em algo maior do que ele naturalmente era. Em vez disso, ela simplesmente continuou cuidando dele com a mesma dedicação de sempre, mas agora havia uma intimidade diferente em seus gestos, uma consciência mútua de que algo profundo havia sido compartilhado e aceito. Nos dias que se seguiram, enquanto ele se recuperava da recaída, suas conversas se tornaram mais abertas e naturais, como se a confissão tivesse removido uma barreira invisível que os impedia de se conhecerem verdadeiramente.
Rodrigo descobriu que Júlia tinha um senso de humor sutil que raramente mostrava. E ela, por sua vez, começou a ver glimpses da pessoa gentil e reflexiva que existia por trás da fachada fria que ele havia construído ao longo dos anos. Era como se ambos estivessem aprendendo uma nova linguagem de intimidade emocional, construindo uma conexão passo a passo, sem pressa, mas com intenção clara. Uma semana após a confissão, quando Rodrigo já estava se sentindo melhor fisicamente, Júlia sugeriu que aproveitassem o dia ensolarado para fazer sua fisioterapia no jardim novamente. Desta vez, no entanto, a atmosfera era completamente diferente da primeira caminhada que haviam feito juntos. Havia uma facilidade entre eles que não existia antes, uma capacidade de compartilhar silêncios confortáveis, intercalados com conversas que fluíam naturalmente de tópicos triviais para reflexões mais profundas sobre a vida. Rodrigo se encontrou contando histórias de sua infância que não havia compartilhado com ninguém há anos, enquanto Júlia falava sobre seus sonhos de viajar pelo mundo e conhecer diferentes culturas e formas de cura. Eles descobriram que ambos tinham uma paixão secreta por astronomia, algo que nenhum dos dois havia mencionado antes, e passaram uma boa parte da manhã identificando constelações que seriam visíveis naquela noite, planejando inconscientemente um futuro momento juntos que se estendia além do horário profissional dela. Durante a tarde, enquanto descansavam na varanda após os exercícios, Rodrigo percebeu como Júlia parecia mais relaxada e verdadeira do que ele jamais a havia visto. Seus cabelos estavam ligeiramente desarrumados pela brisa suave, e ela havia tirado o blazer formal que costumava usar, revelando uma blusa simples que a fazia parecer mais jovem e menos formal. Havia algo hipnotizante na forma como ela observava o jardim, como se estivesse vendo beleza em detalhes que ele nunca havia notado antes. "Em que você está pensando?", perguntou ele, genuinamente curioso sobre os pensamentos que pareciam absorvê-la tão completamente. Júlia sorriu, um sorriso que alcançou seus olhos de uma forma que o fez sentir como se o sol tivesse brilhado um pouco mais forte. "Estava pensando em como é estranho como a vida nos leva para lugares que nunca imaginamos", disse ela pensativamente. "Há algumas semanas eu vim aqui apenas para fazer meu trabalho. Nunca imaginei que encontraria..." Ela pausou, como se estivesse procurando as palavras certas. "Que encontraria alguém que me faria questionar tantas coisas sobre o que eu pensava que sabia sobre conexão humana." A admissão dela de que ele também havia impactado sua vida de forma significativa tocou Rodrigo profundamente, confirmando que os sentimentos que estava desenvolvendo não eram unilaterais. Pela primeira vez, ele começou a entender que amor verdadeiro não era apenas sobre sentir algo por alguém, mas também sobre ser visto e conhecido por essa pessoa de uma forma que o fazia se sentir mais completo e verdadeiro. "Você também me fez questionar tudo", confessou ele, movendo sua cadeira ligeiramente mais perto da dela. "Durante anos, eu achei que sabia exatamente como queria que minha vida fosse. Controlada, previsível, segura. Mas agora..." Ele gesticulou vagamente, como se estivesse tentando capturar algo intangível com as mãos. "Agora eu percebo que o que eu chamava de segurança era, na verdade, uma prisão que eu mesmo construí. E você me mostrou que existem outras formas de viver, outras formas de estar no mundo que não envolvem se esconder do que é real e verdadeiro." Júlia o observou enquanto ele falava, e ele podia ver nos olhos dela uma compreensão e aceitação que o faziam se sentir verdadeiramente visto pela primeira vez em sua vida adulta. O momento de maior proximidade entre eles aconteceu naquela mesma noite, quando Rodrigo a convidou para jantar com ele, em vez de simplesmente preparar sua refeição e ir embora, como era o habitual. Júlia hesitou inicialmente, consciente de que aceitar o convite marcaria uma transição clara de sua relação profissional para algo mais pessoal, mas algo na forma como ele perguntou, com uma vulnerabilidade tímida que contrastava com sua confiança usual, a convenceu a ficar. Eles jantaram na varanda, com velas que Rodrigo havia pedido para a funcionária acender, criando uma atmosfera íntima, mas não forçada.
A conversa fluiu naturalmente de memórias de infância para sonhos futuros, de filosofias de vida para pequenas preferências pessoais que revelavam aspectos de suas personalidades que nenhum dos dois havia compartilhado antes. Rodrigo descobriu que Júlia tinha uma paixão secreta por pintura, algo que ela havia abandonado após a morte dos pais por sentir que não tinha mais tempo para luxos como arte. Júlia aprendeu que Rodrigo havia sonhado em ser professor de história quando era jovem, antes que a morte dos pais o forçasse a assumir os negócios da família e ele descobrisse que tinha talento natural para a estratégia empresarial. Quando o jantar terminou e eles se moveram para o jardim para observar as estrelas que haviam discutido pela manhã, algo na qualidade do ar entre eles mudou. Eles estavam sentados lado a lado em um banco de pedra, suas cabeças inclinadas para trás para observar a vastidão cósmica acima deles, quando Rodrigo percebeu que não conseguia se concentrar nas constelações porque estava hiperconsciente da presença dela ao seu lado. O perfume suave de Júlia misturado com o aroma das flores noturnas do jardim criava uma atmosfera quase mágica, e ele se deu conta de que nunca havia experimentado um momento de paz e contentamento tão profundo quanto aquele. Obrigado, disse ele suavemente, quebrando o silêncio contemplativo que havia se estabelecido entre eles. Júlia virou o rosto em direção ao dele, e na luz suave da lua, ele podia ver a curiosidade em seus olhos. Por me ajudar a encontrar partes de mim mesmo que eu nem sabia que existiam, explicou ele, sua voz carregada de uma emoção genuína que ainda o surpreendia por sua intensidade. Por me ensinar que é possível ser vulnerável e forte ao mesmo tempo. Por me mostrar que existe uma diferença entre estar sozinho e estar solitário. Júlia sentiu seu coração acelerar ao ouvir as palavras dele, reconhecendo nelas não apenas gratidão, mas algo mais profundo e mais significativo. Você não precisa me agradecer por isso, disse ela suavemente, virando seu corpo ligeiramente em direção ao dele. Você me ensinou coisas também. Me ensinou que cuidar de alguém pode ser sobre mais do que apenas medicina e protocolos. Me ensinou que às vezes a cura mais importante é a que acontece no coração, não no corpo. Eles estavam sentados muito próximos agora, e Rodrigo podia ver cada detalhe de seu rosto na luz lunar suave. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que espelhava a sua própria, uma abertura que o convidava a dar o próximo passo em direção à intimidade que ambos obviamente desejavam, mas que nenhum dos dois havia se atrevido a buscar até aquele momento. O ar entre eles parecia carregado de possibilidade, de expectativa, de todo o amor não falado que havia estado crescendo entre eles durante as últimas semanas. Foi então que aconteceu, de forma natural e inevitável, como o nascer do sol. Rodrigo levantou a mão hesitantemente e tocou suavemente o rosto de Júlia, seus dedos traçando uma linha delicada ao longo de sua bochecha. Ela fechou os olhos por um momento ao sentir o toque dele, e quando os abriu novamente, ele viu neles um reflexo dos mesmos sentimentos que o estava consumindo. Júlia, sussurrou ele, sua voz rouca de emoção. Eu nunca senti isso antes. Não sei se sei como fazer isso direito, mas... Ela colocou sua mão sobre a dele, que ainda descansava em seu rosto, e sorriu com uma ternura que o fez sentir como se seu coração fosse explodir. Você não precisa saber como fazer, murmurou ela. Apenas sinta, apenas seja verdadeiro. E com essas palavras, a distância final entre eles se dissolveu. Rodrigo se inclinou lentamente em direção a ela, dando-lhe todo o tempo do mundo para se afastar se quisesse, mas Júlia encontrou-o no meio do caminho. Seus lábios se tocaram em um beijo suave e hesitante inicialmente, mas que rapidamente se aprofundou em algo cheio de toda a emoção e desejo que haviam estado construindo entre eles. Era o primeiro beijo verdadeiro de Rodrigo, o primeiro momento de intimidade real e conectada de sua vida, e ele sentiu como se uma parte de si, que havia estado adormecida por décadas, finalmente tivesse despertado para a vida. O primeiro beijo mudou tudo entre Rodrigo e Júlia, mas também trouxe complicações que nenhum dos dois havia antecipado completamente. Nos dias que se seguiram,
Eles tentaram manter uma aparência de normalidade profissional durante o dia, mas a intimidade emocional que havia se desenvolvido entre eles tornava cada toque casual durante os exercícios de fisioterapia carregado de significado. Cada olhar prolongado cheio de promessas não verbalizadas. Júlia se encontrava dividida entre sua responsabilidade profissional e os sentimentos genuínos que estava desenvolvendo por Rodrigo, enquanto ele lutava com a revelação surpreendente de que se permitir amar não o havia tornado mais fraco, como sempre temera, mas sim mais forte e mais completo do que jamais se sentira. Eles roubavam momentos íntimos quando possível, conversas sussurradas durante as pausas entre exercícios, toques delicados que duravam alguns segundos a mais do que o estritamente necessário, e olhares que comunicavam volumes sobre os sentimentos que estavam florescendo entre eles, mesmo que ainda não tivessem encontrado coragem para verbalizá-los completamente. A primeira ameaça real à felicidade crescente deles veio de uma fonte inesperada. A secretária executiva de Rodrigo, Carmen, que havia trabalhado para ele por mais de 10 anos e se considerava a guardiã de sua reputação e bem-estar. Carmen tinha a chave da casa e frequentemente aparecia sem aviso para entregar documentos urgentes ou resolver questões que não podiam esperar, e foi durante uma dessas visitas não anunciadas que ela observou a interação entre Rodrigo e Júlia. Havia algo na forma como eles se olhavam, na intimidade casual de suas conversas, que imediatamente ativou os instintos protetores dela. Carmen havia visto muitas mulheres tentarem se aproximar de Rodrigo ao longo dos anos, atraídas por sua riqueza e status, e sua primeira reação foi de suspeita automática em relação às intenções de Júlia. Ela começou a fazer perguntas sutis sobre a cuidadora, pesquisando seu histórico profissional e pessoal, com a determinação de alguém que acreditava estar protegendo seu empregador de uma possível armadilha emocional ou financeira. O que ela descobriu confirmou suas piores suspeitas. Júlia era uma jovem sem recursos financeiros significativos, órfã, sem família para apoiá-la, exatamente o tipo de pessoa que poderia ver um relacionamento com Rodrigo como uma oportunidade de melhorar drasticamente sua situação de vida. Carmen decidiu agir com base em suas suspeitas, abordando Rodrigo diretamente durante uma manhã, quando Júlia havia saído para buscar suprimentos médicos na farmácia. Senhor Ferreira, começou ela com a formalidade profissional que sempre mantinha, mesmo depois de tantos anos trabalhando juntos. Preciso falar com você sobre a situação com sua cuidadora. Tenho algumas preocupações que acredito que deveria considerar. Rodrigo, que estava revisando alguns contratos em seu escritório, levantou os olhos dos papéis com uma expressão de curiosidade misturada com irritação por ter sido interrompido. Que tipo de preocupações, Carmen? Perguntou ele, embora uma parte dele já estivesse se preparando para defender Júlia contra qualquer crítica que pudesse vir. Carmen organizou cuidadosamente seus argumentos antes de continuar, sabendo que precisaria ser estratégica em sua abordagem. Bem, eu fiz algumas verificações sobre o histórico dela, como é meu costume fazer com todas as pessoas que trabalham próximas ao Senhor, e descobri algumas coisas que me deixaram inquieta sobre suas verdadeiras intenções. Ela pausou dramaticamente antes de continuar. Ela está em uma situação financeira bastante difícil, sem família para apoiá-la, e tem um histórico de trabalhar exclusivamente com clientes ricos e influentes. Não acha que isso levanta algumas questões sobre por que ela aceitou este trabalho específico? A insinuação de Carmen atingiu Rodrigo como um soco no estômago, forçando-o a confrontar medos que havia enterrado desde que começara a se abrir emocionalmente para Júlia. Durante anos, ele havia se protegido contra pessoas que se aproximavam dele por interesse financeiro. E agora Carmen estava sugerindo que ele havia sido enganado pela primeira pessoa a quem havia permitido acesso real ao seu coração. Você está insinuando que ela está interessada em mim apenas pelo meu dinheiro? Perguntou ele, sua voz adquirindo o tom frio que costumava usar quando se sentia ameaçado. Carmen assentiu gravemente, interpretando sua mudança de tom como confirmação de que suas suspeitas estavam fazendo efeito. Senhor Ferreira, eu o vejo há anos mantendo distância emocional de pessoas que, obviamente, tinham segundas intenções.
Agora, quando você está em um estado vulnerável por causa do acidente e da recuperação, aparece uma jovem bonita que parece perfeita demais para ser verdade. Ela sabe exatamente como fazê-lo se sentir especial, como quebrar suas defesas habituais. Não acha isso conveniente demais para ser coincidência? As palavras de Carmen plantaram sementes de dúvida que Rodrigo havia esperado nunca mais ter que enfrentar, forçando-o a questionar se os sentimentos que acreditava serem genuínos poderiam ser, na verdade, resultado de manipulação calculada. Quando Júlia retornou da farmácia, ela imediatamente percebeu uma mudança na atmosfera. Rodrigo estava mais distante, menos presente durante as sessões de fisioterapia, e havia uma tensão em seus ombros que ela não via há semanas. Inicialmente, ela atribuiu isso ao estresse do trabalho ou talvez a algum desconforto físico relacionado à sua recuperação. Mas quando tentou abordar o assunto, ele a dispensou com respostas curtas e formais que a deixaram confusa e machucada. A intimidade emocional que haviam construído tão cuidadosamente parecia ter evaporado da noite para o dia, substituída por uma frieza profissional que a fez questionar se havia imaginado toda a conexão que pensava ter desenvolvido com ele. Durante os exercícios de fisioterapia, ele evitava contato visual prolongado e mantinha conversas estritamente focadas em aspectos médicos de sua recuperação, como se tentasse reestabelecer os limites profissionais que haviam naturalmente se dissolvido ao longo das semanas anteriores. Júlia se encontrou caminhando na ponta dos pés ao redor dele, tentando entender o que havia mudado e se havia feito algo para causar esse retrocesso em sua relação. A situação chegou ao ponto de ruptura durante uma tarde particularmente tensa, quando Júlia finalmente reuniu coragem para confrontar diretamente a mudança em seu comportamento. "Rodrigo", disse ela, usando deliberadamente seu primeiro nome para lembrar a ambos da intimidade que haviam compartilhado. "Alguma coisa está errada. Você está agindo de forma completamente diferente. E eu preciso saber se fiz alguma coisa que o deixou desconfortável, ou se existe algo que eu deveria saber." Sua voz carregava uma vulnerabilidade genuína que fez algo se mexer no peito de Rodrigo, lembrando-o de por que havia se apaixonado por ela em primeiro lugar. Mas as palavras de Carmen ecoavam em sua mente, forçando-o a questionar se essa vulnerabilidade era real ou performática. "Talvez eu tenha percebido que deixei as coisas irem longe demais", respondeu ele, com uma frieza deliberada que ele esperava que criasse a distância necessária para proteger seu coração. "Você está aqui para fazer um trabalho, e eu me esqueci disso temporariamente. Acho que é melhor mantermos as coisas estritamente profissionais a partir de agora." As palavras saíram de sua boca, como vidro quebrado, machucando a ambos, mas ele se forçou a mantê-las, convencido de que estava se protegendo de uma traição ainda maior no futuro. Júlia sentiu como se tivesse levado um tapa físico. As palavras dele negavam não apenas os sentimentos que havia pensado serem mútuos, mas também invalidavam todas as conversas íntimas que haviam compartilhado, todos os momentos de vulnerabilidade genuína que ela havia testemunhado. "Eu vejo", disse ela, sua voz ficando fria e profissional em resposta à dele, mesmo que por dentro ela estivesse se despedaçando. "Se é assim que você se sente, então vou ajustar meu comportamento de acordo. Você tem razão, claro. Eu estou aqui para fazer um trabalho, nada mais." Ela se afastou dele fisicamente, criando uma distância que não existia há semanas, e começou a organizar seus equipamentos médicos com movimentos mecânicos que mascaravam a tempestade emocional que estava acontecendo dentro dela. Rodrigo observou-a se retirar emocionalmente, e uma parte dele queria desesperadamente voltar atrás em suas palavras, explicar sobre as suspeitas de Carmen e pedir que ela o ajudasse a entender a verdade. Mas seu medo de ser enganado, de ter seu coração partido por alguém em quem havia confiado completamente, era mais forte que seu desejo de luta pela conexão que haviam construído. Nos dias que se seguiram, eles existiram em um estado de formalidade gelada que era dolorosa para ambos. Júlia executava suas tarefas com a mesma competência profissional de sempre,
mas havia uma distância emocional em suas interações que transformava cada sessão de fisioterapia em uma experiência penosa. Rodrigo se encontrava observando-a, quando pensava que ela não estava olhando, procurando sinais de que Carmen estava certa sobre suas intenções. Mas tudo que conseguia ver era uma jovem genuinamente machucada, tentando manter sua dignidade profissional intacta. Durante as noites solitárias em sua mansão vazia, ele se questionava constantemente se havia tomado a decisão certa, se proteger seu coração valia a pena, se isso significava perder a única pessoa que havia conseguido fazê-lo sentir-se verdadeiramente vivo em anos. Júlia, por sua vez, lutava com a dor da rejeição e com questões sobre seu próprio julgamento, se perguntando se havia interpretado erroneamente sinais que pensava serem claros, se havia se iludido sobre a profundidade dos sentimentos dele por ela. A atmosfera na casa se tornou carregada de tensão não resolvida e palavras não ditas, ambos sofrendo, mas nenhum dos dois sabendo como construir uma ponte sobre o abismo que havia se aberto entre eles. A tensão entre Rodrigo e Júlia continuou por uma semana inteira. Uma semana de silêncios carregados e olhares furtivos que comunicavam toda a dor e confusão que ambos estavam sentindo. Foi Carmen quem, inadvertidamente, forneceu a chave para a resolução do conflito quando cometeu o erro de subestimar a inteligência e a observação de Júlia. Durante uma de suas visitas para entregar documentos, Carmen fez alguns comentários aparentemente casuais sobre as dificuldades de se trabalhar tão próximo a pessoas ricas, sobre como era natural que funcionários desenvolvessem sentimentos inadequados por seus empregadores. Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas para parecerem conselhos bem-intencionados, mas havia uma malícia subjacente que Júlia reconheceu imediatamente. Ela havia trabalhado tempo suficiente em ambientes onde política e manipulação eram comuns para reconhecer quando alguém estava tentando plantar sementes de dúvida ou criar conflito. Naquele momento, Júlia compreendeu que a mudança súbita no comportamento de Rodrigo não havia sido resultado de uma decisão espontânea dele, mas sim influência externa de alguém que tinha interesse em separá-los. A revelação a encheu não apenas de raiva, mas também de uma determinação feroz de lutar pela conexão que ela sabia ser genuína, independentemente dos medos e inseguranças que estavam impedindo Rodrigo de confiar em seus próprios sentimentos. Naquela mesma noite, Júlia tomou a decisão corajosa de confrontar a situação diretamente. Em vez de simplesmente terminar seu expediente e ir embora, como havia feito durante toda a semana, ela permaneceu na casa após terminar suas tarefas obrigatórias e foi procurar Rodrigo em seu escritório. Ela o encontrou exatamente onde esperava. Sentado atrás de sua mesa de mogno, cercado por pilhas de papéis que ele claramente não estava conseguindo processar adequadamente. A luz da mesa iluminava seu rosto, revelando linhas de tensão e cansaço que não estavam presentes antes de sua briga. "Precisamos conversar", disse ela sem preâmbulos, fechando a porta atrás de si. Rodrigo levantou os olhos, surpreso tanto por ela ainda estar ali, quanto pelo tom determinado de sua voz. "Júlia, eu pensei que tínhamos deixado claro que..." Ele começou, mas ela o interrompeu com um gesto da mão. "Não", disse ela firmemente. "Nós não deixamos nada claro. Você tomou uma decisão unilateral baseada em algo que alguém disse para você, e eu mereço saber o que foi." Havia uma força em sua voz que ele não havia ouvido antes, uma determinação que o fez perceber que ela não iria aceitar ser dispensada sem uma explicação adequada. Rodrigo hesitou por um momento, dividido entre seu desejo de proteger-se e a necessidade óbvia de honestidade que a situação exigia. Olhando para Júlia parada ali com os ombros retos e o queixo erguido em uma postura de desafio respeitoso, ele se deu conta de quão ridículo havia sido acreditar que alguém com tanta integridade óbvia pudesse ter intenções manipuladoras. "Carmen veio me ver", admitiu ele finalmente, sua voz baixa e relutante. Ela levantou algumas questões sobre suas intenções. Disse que você tinha um histórico de trabalhar com clientes ricos, que sua situação financeira que você poderia estar interessada em mim por razões que não eram genuínas.
As palavras saíram dele de forma atropelada, como se ele estivesse com pressa de se livrar delas, e mesmo enquanto falava, ele percebia quão fracas e inadequadas suas suspeitas soavam quando verbalizadas. Júlia ouviu tudo em silêncio, sua expressão passando da determinação inicial para uma mistura de dor e incredulidade à medida que ela processava completamente a implicação de que ele havia questionado não apenas seus sentimentos, mas também sua integridade fundamental como pessoa. Entendo, disse Júlia depois de um longo momento, sua voz cuidadosamente controlada, mas carregada de emoção. Então Carmen disse que eu era uma caçadora de fortunas e você simplesmente acreditou nela. Sem me perguntar, sem me dar a chance de me defender, sem considerar tudo que compartilhamos durante essas semanas. Ela deu alguns passos em direção à mesa dele, e Rodrigo podia ver lágrimas brilhando em seus olhos, embora sua voz permanecesse firme. Rodrigo, você me conhece. Você viu quem eu sou quando pensei que ninguém estava olhando. Você ouviu meus sonhos e medos mais profundos. Você sabe como eu me importo com as pessoas de quem cuido. Como você pode acreditar que tudo isso foi uma encenação? Suas palavras atingiram-no como um soco no estômago, forçando-o a confrontar a profundidade de sua traição, não apenas dela, mas também de si mesmo e dos sentimentos genuínos que havia desenvolvido. Júlia, Ele começou, mas ela não havia terminado. Você sabe qual é a diferença entre você e todos os outros clientes ricos com quem trabalhei? Continuou ela, sua voz ganhando intensidade. Com todos os outros eu sempre soube exatamente onde estava. Eles me tratavam como funcionária, eu os tratava como clientes, e nunca houve confusão sobre a natureza da relação. Mas com você... Sua voz se quebrou ligeiramente antes de ela recuperar o controle. Com você eu me esqueci completamente de que você era rico. Eu me esqueci de que havia diferenças sociais entre nós. Eu simplesmente vi um homem ferido que precisava de cuidado, que tinha medo de se abrir, mas que era corajoso o suficiente para tentar. Eu me apaixonei por você, Rodrigo, não pela sua conta bancária. Eu me apaixonei pelo homem que me contou sobre seus pais, que me ensinou sobre constelações, que tremeu quando me beijou porque era a primeira vez que estava sendo verdadeiramente vulnerável com alguém. A confissão de amor, declarada em um momento de dor e frustração, pairou no ar entre eles com toda a força de uma revelação que mudava tudo. Rodrigo sentiu como se o mundo tivesse parado de girar por um momento. Ouvir Júlia declarar seu amor por ele, mesmo em meio à dor que ele havia causado, forçou-o a confrontar a magnitude de seu erro. Ele podia ver a verdade escrita em cada linha de seu rosto, na forma como suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela falava, na vulnerabilidade crua de sua confissão. Júlia, disse ele, levantando-se da cadeira e contornando a mesa para se aproximar dela. Eu fui um idiota. Eu deixei meus medos antigos nublarem meu julgamento sobre algo que eu sabia ser real. Você tem razão, eu te conheço. Eu sei quem você é. E eu deveria ter confiado nisso em vez de deixar Carmen plantar sementes de dúvida sobre algo que eu sabia ser genuíno. Ele parou bem na frente dela, próximo o suficiente para tocar seu rosto se ela permitisse. Eu também me apaixonei por você, Júlia. Não apenas me apaixonei, eu me transformei por causa do seu amor. E quando Carmen sugeriu que tudo isso poderia ser falso, eu entrei em pânico, porque a ideia de perder você, de descobrir que o que sentíamos não era real, era mais aterrorizante do que qualquer coisa que eu já havia enfrentado. Júlia o observou por um longo momento, procurando em seus olhos a sinceridade que havia aprendido a reconhecer durante as semanas que haviam passado juntos. Rodrigo, disse ela suavemente, se vamos tentar construir algo real entre nós, você precisa aprender a confiar. Não apenas em mim, mas em seus próprios sentimentos, em sua capacidade de julgar o caráter das pessoas. Carmen estava protegendo você da única forma que ela sabia como fazer. Mas você precisa decidir se quer viver sua vida baseado no medo dela ou na coragem de arriscar seu coração por algo genuíno. Suas palavras eram ao mesmo tempo um desafio e um convite, uma chance para ele escolher o amor sobre o medo, a vulnerabilidade sobre a proteção. Rodrigo estendeu a mão hesitantemente,
e depois de um momento de pausa, Júlia a tomou entre as suas. Eu escolho você, disse ele, sua voz rouca de emoção. Eu escolho confiar, eu escolho arriscar, eu escolho amar você completamente, mesmo que isso signifique aceitar que posso me machucar. O momento de reconciliação entre eles foi intenso e emocional, carregado de todo o amor e dor que haviam experimentado durante a separação. Naquela noite, pela primeira vez desde que haviam se conhecido, Rodrigo convidou Júlia para ficar. Não apenas para jantar, mas para realmente ficar, para compartilhar sua casa e seu coração de uma forma completa e sem reservas. Eles subiram juntos para seu quarto, suas mãos entrelaçadas, ambos nervosos, mas determinados a dar o próximo passo em sua jornada emocional. O quarto de Rodrigo, que sempre havia sido um santuário de solidão elegante, se transformou naquela noite em um espaço sagrado, onde duas almas se encontraram de forma completa e verdadeira. Eles se entregaram um ao outro com uma ternura e paixão que nascia de amor genuíno e confiança profunda, descobrindo juntos o que significava amar alguém não apenas com o coração, mas com todo o ser. Para Rodrigo, foi a primeira vez que experimentou intimidade física conectada com intimidade emocional. A primeira vez que entendeu verdadeiramente a diferença entre sexo e fazer amor. Para Júlia, foi a confirmação de que o amor verdadeiro realmente existia, que era possível encontrar alguém que a visse e amasse exatamente como ela era. Na manhã seguinte, eles acordaram entrelaçados e, pela primeira vez em suas vidas adultas, ambos se sentiram completamente em casa. Rodrigo observou Júlia dormindo ao seu lado, seu cabelo espalhado no travesseiro, e sentiu uma paz profunda que nunca havia experimentado antes. Ela acordou gradualmente, seus olhos encontrando os dele com um sorriso que comunicava todo o amor e felicidade que ela estava sentindo. "Bom dia", murmurou ela, sua voz ainda rouca de sono, e ele respondeu beijando-a suavemente, maravilhado com a naturalidade e beleza daquele momento simples. Eles passaram a manhã conversando baixinho, fazendo planos para o futuro, imaginando como seria construir uma vida juntos. Rodrigo falou sobre querer tornar sua casa um lar de verdade, sobre querer aprender a equilibrar trabalho e vida pessoal, sobre querer conhecer os amigos de Júlia e construir um círculo social baseado em conexões genuínas, em vez de apenas obrigações profissionais. No entanto, a felicidade deles foi interrompida de forma abrupta, quando Carmen apareceu na casa sem aviso, como era seu costume, mas desta vez com uma missão específica e destrutiva. Ela havia passado a semana anterior planejando como separar definitivamente Rodrigo e Júlia, convencida de que estava salvando seu empregador de um erro terrível. Carmen havia descoberto um detalhe sobre o passado de Júlia, que acreditava ser a prova definitiva de suas suspeitas. Anos atrás, quando Júlia ainda estava na faculdade de enfermagem, ela havia brevemente namorado um homem mais velho e financeiramente estável. Um relacionamento que havia terminado de forma amigável, mas que Carmen estava determinada a apresentar como evidência de um padrão predatório. Quando ela chegou à casa naquela manhã e descobriu evidências óbvias de que Júlia havia passado a noite ali, sua determinação de proteger Rodrigo se intensificou ainda mais. Ela exigiu uma reunião imediata com ele, apresentando suas descobertas, de uma forma calculada para maximizar o dano emocional e plantar as maiores sementes possíveis de dúvida sobre o caráter e as intenções de Júlia. A confrontação que se seguiu foi devastadora para todos os envolvidos. Rodrigo, ainda tentando equilibrar sua nova capacidade de confiar com anos de condicionamento defensivo, se encontrou novamente dividido entre seus sentimentos por Júlia e as evidências apresentadas por Carmen. Júlia, por sua vez, se sentiu não apenas traída pela investigação de sua vida privada, mas também humilhada pela forma como Carmen apresentou seu passado romântico como se fosse evidência de inadequação moral. A situação escalou rapidamente para um confronto emocional devastador, que deixou todos os envolvidos feridos e confusos, forçando Rodrigo a tomar uma decisão final sobre em quem ele realmente confiava e que tipo de vida ele queria construir para si mesmo.
A crise atingiu seu ponto máximo quando Júlia, ferida e desiludida, tomou a decisão de deixar não apenas o trabalho, mas também a cidade, convencida de que nunca conseguiria construir um futuro com alguém que permitia que outros ditassem os termos de suas relações mais íntimas. A partida de Júlia deixou Rodrigo em um estado de devastação emocional que ele nunca havia experimentado antes. Durante 3 dias após ela sair de sua casa, carregando apenas uma pequena mala com seus pertences pessoais, ele permaneceu em um estado quase catatônico de arrependimento e dor. A mansão, que havia começado a se sentir como um lar verdadeiro pela primeira vez em anos quando ela estava presente, agora parecia mais vazia e fria do que nunca. Cada cômodo carregava memórias dela. A varanda onde haviam compartilhado seu primeiro beijo, o jardim onde ela havia observado as flores silvestres com tanto carinho, a sala de fisioterapia onde ele havia aprendido a confiar novamente. Carmen tentou congratulá-lo por ter evitado um erro terrível, mas sua presença agora o irritava profundamente. Pela primeira vez, ele conseguia ver claramente como ela havia manipulado a situação, como suas preocupações eram baseadas em preconceitos e medos em vez de evidências reais sobre o caráter de Júlia. A revelação de que havia permitido que alguém destruísse o relacionamento mais significativo de sua vida, por causa de suspeitas infundadas, o encheu de uma raiva direcionada tanto para Carmen quanto para si mesmo. No 4º dia, Rodrigo tomou uma série de decisões que marcariam uma transformação completa em sua vida. Primeiro, ele dispensou Carmen de seus serviços, explicando com uma frieza que ela nunca havia visto antes que sua interferência em sua vida pessoal havia ultrapassado todos os limites aceitáveis de uma relação profissional. Segundo, ele cancelou todas as suas reuniões de negócios e começou uma busca desesperada por Júlia, descobrindo através da agência de cuidados domiciliares que ela havia pedido demissão e deixado apenas um endereço de encaminhamento de correspondência em uma cidade pequena a 3 horas de distância. A funcionária da agência, Dona Márcia, inicialmente hesitou em fornecer informações sobre Júlia, mas algo na expressão desesperada de Rodrigo, combinado com sua própria preocupação sobre o bem-estar de sua melhor funcionária, a convenceu a revelar que Júlia havia mencionado ir para a cidade natal de seus pais, onde ainda possuía uma pequena casa herdada que havia estado alugada por anos. Rodrigo partiu imediatamente, dirigindo sua Mercedes pelas estradas rurais, com uma urgência que refletia não apenas seu desejo de encontrar Júlia, mas também sua necessidade de provar para si mesmo que era capaz de lutar pelo amor verdadeiro. A pequena cidade onde Júlia havia se refugiado era exatamente o oposto do ambiente urbano e sofisticado onde haviam se conhecido. As ruas eram arborizadas e tranquilas, as casas modestas, mas bem cuidadas, e havia uma qualidade de comunidade genuína que Rodrigo raramente experimentava em sua vida usual. Ele encontrou a casa de Júlia seguindo as instruções vagas que havia conseguido na agência imobiliária local. Uma construção simples, mas charmosa, com um jardim frontal que obviamente havia sido recentemente cuidado. Quando tocou a campainha, ouviu passos hesitantes se aproximando da porta, e quando Júlia a abriu e o viu parado ali, a expressão em seu rosto passou rapidamente da surpresa para uma mistura complexa de dor, esperança e cautela defensiva. "Rodrigo", disse ela simplesmente, sua voz cuidadosamente neutra. "O que você está fazendo aqui?" Ele podia ver que ela havia estado chorando, que os últimos dias haviam sido tão difíceis para ela quanto para ele, e a percepção de que havia causado essa dor a alguém que amava o encheu de uma urgência desesperada de consertar o estrago que havia feito. "Vim para me desculpar", disse ele, sua voz rouca de emoção. "Vim para lutar por nós, se você me deixar." Júlia hesitou por um longo momento antes de permitir que ele entrasse na casa. O interior era simples, mas aconchegante, decorado com móveis que obviamente haviam pertencido aos pais dela, e fotografias de família que contavam a história de uma vida vivida com amor e simplicidade genuína. Eles se sentaram na pequena sala de estar, e Rodrigo começou a falar com uma honestidade e vulnerabilidade que surpreendeu até a ele mesmo. "Eu demiti Carmen", começou ele,
observando a surpresa nos olhos dela. Não apenas porque ela interferiu em nossa relação, mas porque eu finalmente entendi que permitir que ela ditasse os termos da minha vida pessoal foi uma forma de covardia. Eu usei as suspeitas dela como desculpa para fugir do meu próprio medo de amar verdadeiramente. Ele pausou, organizando seus pensamentos. Júlia, eu passei anos construindo muros para me proteger da possibilidade de dor, e quando você apareceu e começou a derrubar esses muros, eu entrei em pânico. Foi mais fácil acreditar que você poderia estar me enganando do que aceitar que eu havia encontrado alguém que me amava pelo que eu realmente sou, não pelo que eu possuo. Suas palavras carregavam um peso de autoconhecimento que demonstrava quanto ele havia crescido emocionalmente durante os dias de separação forçada. Rodrigo, disse Júlia suavemente, eu entendo seus medos, eu realmente entendo. Mas se vamos ter alguma chance de funcionar como casal, você precisa escolher confiar em mim, mesmo quando outras pessoas tentarem plantar sementes de dúvida. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade que o fez perceber o quão sério era esse momento para o futuro deles. Eu não posso estar em um relacionamento onde preciso constantemente provar minha sinceridade, onde cada pessoa nova que encontrarmos será vista como uma potencial ameaça à nossa confiança mútua. Eu preciso saber que você me escolhe, não apenas quando é fácil, mas especialmente quando é difícil. Suas palavras eram ao mesmo tempo um ultimato e uma declaração de amor, estabelecendo os termos sobre os quais um futuro juntos seria possível. Rodrigo absorveu completamente o que ela estava dizendo, entendendo que esta era sua última chance de demonstrar que havia realmente mudado, que era capaz de amar sem deixar que o medo controlasse suas decisões. Júlia, disse ele, levantando-se e estendendo a mão para ela. Eu te escolho. Não apenas agora, mas para sempre. Escolho confiar em você. Escolho lutar pelos nossos sentimentos. Escolho construir uma vida onde o amor é mais forte que o medo. Quando ela tomou sua mão, ele a puxou suavemente para mais perto e continuou. Eu vendi minha empresa maior para um concorrente ontem. Não toda a empresa, mas o suficiente para que eu possa me focar no que realmente importa. Construir uma vida que vale a pena viver. Uma vida com você. A confissão a surpreendeu completamente, demonstrando que ele havia tomado decisões concretas e irreversíveis para priorizar sua felicidade pessoal sobre o sucesso profissional que sempre havia dominado sua existência. Quero aprender a viver de verdade, Júlia. Quero acordar ao seu lado todas as manhãs. Quero construir um jardim onde possamos plantar flores silvestres juntos. Quero conhecer seus amigos e fazer novos amigos como casal. Quero uma vida que seja nossa, não apenas minha com você como visitante. O pedido implícito em suas palavras era claro. Ele não estava apenas pedindo perdão. Estava pedindo uma chance de construir um futuro completamente novo, baseado nos valores que ela havia lhe ensinado. Júlia sentiu lágrimas encherem seus olhos ao ouvir a sinceridade crua em sua voz e ver a vulnerabilidade genuína em sua expressão. Rodrigo, sussurrou ela, eu nunca parei de te amar, nem por um momento. Mesmo quando estava com raiva, mesmo quando estava machucada, eu sabia que o que tínhamos era real. Ela tocou suavemente o rosto dele com sua mão livre. Mas eu preciso saber que você realmente mudou. Que você não vai fugir na primeira vez que alguém questionar nossos sentimentos ou sugerir que eu tenho motivos ulteriores. Rodrigo assentiu gravemente, entendendo completamente a importância de sua preocupação. Eu mudei, disse ele com convicção. Não apenas porque quero você de volta, mas porque você me ensinou que existe uma forma diferente de viver. Você me ensinou que vulnerabilidade é força, que amar alguém verdadeiramente é a coisa mais corajosa que podemos fazer. Ele pausou, organizando as palavras mais importantes que já havia dito. Júlia, eu te amo. Não apenas te amo, eu te adoro. Eu te respeito. Eu admiro quem você é e quero passar o resto da minha vida me tornando digno do amor que você me oferece. A reconciliação entre eles foi tanto emocional quanto física, um reencontro de duas almas
que haviam descoberto que eram mais fortes juntas do que separadas. Eles passaram horas conversando sobre seus planos futuros, sobre como combinariam suas vidas de forma prática e emocional. Rodrigo sugeriu que mantivessem tanto a mansão na cidade quanto a casa simples onde estavam agora, criando espaços que refletissem tanto o sucesso que ele havia construído quanto a simplicidade e autenticidade que ela valorizava. Júlia falou sobre seu desejo de continuar trabalhando como cuidadora, mas talvez expandir para ensinar ou treinar outros profissionais, uma ambição que Rodrigo apoiou entusiasticamente. Eles discutiram casamento, filhos, viagens que queriam fazer juntos, a forma como queriam contribuir para suas comunidades como casal. Cada conversa reforçava a compatibilidade fundamental que existia entre eles, não apenas em termos de atração física ou emocional, mas também em valores e visão de futuro. 6 meses depois, Rodrigo e Júlia se casaram em uma cerimônia pequena, mas significativa no jardim da mansão, que havia sido transformado para refletir o gosto de ambos, ainda elegante e bem cuidado, mas agora incluindo canteiros de flores silvestres e espaços mais naturais que Júlia havia insistido em adicionar. A lista de convidados era composta por pessoas que realmente importavam para eles. Colegas de trabalho de Júlia da agência de cuidados, alguns poucos amigos verdadeiros de Rodrigo e vizinhos da cidade pequena onde Júlia havia crescido. A cerimônia foi oficiada por Dona Márcia, que havia se tornado ordenada online especificamente para poder casar os dois, um gesto que os tocou profundamente. Durante os votos que escreveram um para o outro, ambos falaram sobre como haviam se transformado, através do amor que compartilhavam, como haviam aprendido que ser verdadeiramente forte significava aceitar vulnerabilidade, e como estavam ansiosos para continuar crescendo juntos, pelos anos que estavam por vir. A festa de casamento se estendeu até tarde na noite, com dança no jardim, sob as estrelas que haviam observado juntos durante uma das primeiras noites em que começaram a se apaixonar. Hoje, 3 anos depois, Rodrigo e Júlia construíram exatamente o tipo de vida que haviam imaginado naquela primeira conversa na casa pequena dela. Eles dividem seu tempo entre a mansão renovada, que agora realmente se sente como um lar, e a casa simples na cidade pequena, que se tornou seu refúgio para fins de semana e férias. Rodrigo descobriu que trabalhar menos e viver mais não apenas o tornou mais feliz, mas também mais eficiente e criativo em seus empreendimentos profissionais restantes. Júlia estabeleceu um centro de treinamento para cuidadores profissionais, onde ensina não apenas técnicas médicas, mas também a importância da compaixão e conexão humana genuína no processo de cura. Eles têm 2 filhos agora, uma menina de 2 anos que herdou os olhos azuis do pai e o sorriso gentil da mãe, e um bebê de 6 meses que já demonstra uma personalidade curiosa e alerta. Sua vida juntos é prova viva de que o amor verdadeiro não apenas existe, mas tem o poder de transformar pessoas e criar felicidade genuína e duradoura para aqueles que têm coragem suficiente para abraçá-lo completamente. Que assim termina nossa história de Júlia e Rodrigo, uma jornada que nos ensina que o amor verdadeiro não é apenas sobre encontrar a pessoa certa, mas também sobre ter a coragem de se tornar a pessoa certa para alguém. Vimos como Rodrigo, um homem que havia se protegido da dor através do isolamento emocional, aprendeu que verdadeira força vem da vulnerabilidade, e como Júlia, com sua pureza de coração e determinação, mostrou que o amor genuíno vale qualquer luta. Essa história nos lembra que todos carregamos feridas de nosso passado, medos que nos impedem de nos abrirmos completamente para o amor. Mas quando encontramos alguém que vê além de nossas máscaras e nos ama pelo que realmente somos, temos a oportunidade de nos curar e crescer de formas que nunca imaginamos possíveis. Queridos ouvintes, muito obrigado por me acompanharem nessa jornada emocionante. Se esta história tocou seu coração, não esqueçam de deixar aquele like carinhoso, se inscrever em nosso canal e compartilhar com pessoas que vocês amam. Seus comentários contando suas próprias experiências de amor sempre aquecem meu coração e me inspiram a continuar trazendo essas histórias para vocês.
Que cada um de vocês encontre ou já tenha encontrado um amor como o de Júlia e Rodrigo, um amor que os transforme, que os cure e que os faça acreditar na beleza da vida. Até nossa próxima história, fiquem com Deus e lembrem-se, o amor verdadeiro sempre vale a pena lutar.